E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o primeiro vídeo aí que eu tô falando sobre a Loteca 1155, com um pouquinho de atraso, mas estou trazendo boas informações. Lembrando que nesse meu primeiro vídeo eu sempre vou com 5 duplos. E antes de começar a falar aqui sobre a Loteca 1155, o que foi esse resultado aí da Loteca 1154, hein? Muitas pessoas que acompanham o canal aqui falando que acertou os 13 pontos, que falaram que acertaram os 14 pontos. Impressionante, né? Mais de 3.000 pessoas conseguiram fazer 13 pontos. Independente do valor aí, eu queria deixar meus parabéns aí para todo mundo que conseguiu chegar nos 13 e nos 14 pontos. Na minha opinião, eu considero uma grande vitória. E é isso, é a gente continuar tentando aí para chegar nesses 14 pontos aí e pegar um bom prêmio que nos ajude aí no decorrer da vida. Sem enrolação, vamos aqui pro primeiro jogo, Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil, hein? Jogaço! O Corinthians está vindo de um empate em casa contra o Internacional em 2-2. Antes disso, né, perdeu para o Flamengo por 1-0 lá no Rio de Janeiro. E pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, né, comando de campo aí do São Paulo, perdeu por 3-1. Já o Flamengo venceu o Bahia fora de casa por 2-0, venceu o Corinthians, né, pelo primeiro jogo aí da Copa do Brasil por 1-0 e em casa venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Aqui em desempenho, né, como se trata da Copa do Brasil, o que eu trago de informação que nesse confronto, em 5 jogos, quem marcou primeiro foi o Flamengo em 4 partidas, hein? E no geral, o Flamengo em 4 partidas, 3 foi ele que marcou primeiro. Próximo jogo aí do Corinthians, né? A gente tem que ter muita atenção na hora de fazer nossos palpites. O Corinthians, ele vai jogar pela Copa Sul-Americana em semifinal contra o Racing em casa. Então, o Corinthians tem 2 jogos bem decisivos aí, mas tô acreditando muito aí que o Corinthians vai vir com o time titular contra o Flamengo. Acho que não vai poupar ninguém nem no jogo do Flamengo e nem no jogo do Racing. O Flamengo, ele vai jogar em casa contra o Juventude e aqui nos confrontos entre eles, uma grande vantagem aí para o Flamengo, né? O Corinthians tem 3 vitórias, são 2 empates e 10 vitórias para o Flamengo. O último jogo, como a gente viu ali em cima, né? Vitória do Flamengo por 1-0 em casa pela Copa do Brasil. E antes disso, no mês 9 de 2024, na casa do Corinthians, o Corinthians venceu por 2-1 pelo Brasileirão. Bom, essa partida aqui não adianta a gente ficar olhando números, ficar analisando isso ou aquilo. Sabemos aí que o Corinthians não tá numa situação boa no Campeonato Brasileiro, mas aqui a Copa do Brasil vai indo muito bem. Em alguns momentos aí contra o Flamengo, teve algumas oportunidades para fazer o gol. E agora na casa do Corinthians, estou acreditando que esse jogo vai ser bem diferente, hein? Como eu disse, né, nesse meu primeiro palpite eu costumo ir com 5 duplos. E para essa primeira partida aqui eu vou usar um dos meus primeiros duplos. Eu tô indo de Corinthians e Flamengo. Mas, sinceramente, caso você tenha o costume de colocar triplo, olhando os 14 jogos dessa grade aqui, esse aqui é o que mais me agrada para um triplo, viu? Jogo 2, Vitória e Bragantino. Último jogo aí do Vitória, empate fora de casa contra o Atlético Mineiro em 2-2, estava perdendo por 2-0, conseguiu empatar essa partida, jogou muita bola no segundo tempo. Fora de casa perdeu para o Internacional por 3-1 e em casa venceu o Juventude por 1-0. O Bragantino, ele tá vindo de empate em casa contra o Palmeiras em 0-0, fora de casa outro empate contra o Juventude em 1-1 e em casa, olha só, mais um empate contra o Internacional em 2-2. Classificação do campeonato, o Bragantino, ele é o 13º colocado com 34 pontos em 29 jogos, tem 8 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. O Vitória, ele é o 17º colocado com 29 pontos, tem 29 jogos, 8 vitórias, 5 empates e 16 derrotas. Próximo jogo aí do Vitória será contra o Fluminense em casa e o Bragantino também vai jogar em casa contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Vitória, 1 empate e 7 vitórias para o Bragantino. O último confronto foi em junho desse ano, na casa do Bragantino. O Bragantino venceu por 2-1. Antes disso, só lá em 2019, outro jogo na casa do Bragantino, o Bragantino também venceu, só que por 2-0. Bragantino, a gente pode ver ali, né, que é um time que vem empatando bastante. Tem 10 empates aí no campeonato, tem mais empates do que vitórias. Vai jogar fora de casa contra um time que está muito motivado, né? Depois desse empate contra o Atlético Mineiro, teve esse tempo de descanso e tô acreditando que o Vitória vai para cima do Bragantino. Porém, considero um jogo bem complicado, bem difícil, muito equilibrado. E para essa partida aqui vou usar mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Vitória e empate nesse confronto. Jogo 3, Vila Nova e Curitiba. Vila Nova que tá vindo de um excelente resultado aí na casa do Goiás, venceu por 1-0. Antes disso tinha perdido para o Mirassol fora de casa por 1-0 e em casa empatou com o Botafogo de São Paulo em 1-1. Já o Curitiba tá vindo de vitória em cima do Amazonas por 3-1 em casa. Fora de casa perdeu para o América por 2-1 e em casa empate com o Goiás em 0-0. Classificação do campeonato, o Vila Nova ele é o 5º colocado com 49 pontos. Em 31 jogos tem 14 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. O Curitiba ele é o 8º colocado, tá bem próximo ali do Vila Nova com
com 44 pontos. Em 31 jogos tem 12 vitórias, 8 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Vila Nova será em casa contra o Amazonas e o Curitiba vai jogar fora de casa contra o Paysandu. Últimos confrontos entre eles, o Vila Nova tem 2 vitórias, são 2 empates e 5 vitórias para o Curitiba. O último confronto foi em junho desse ano, na casa do Curitiba, empate em 1-1. Antes disso, só em 2021, na casa do Curitiba pelo Brasileirão Série B, vitória do Curitiba por 1-0. O Vila Nova conseguiu essa excelente vitória em cima do Goiás fora de casa, era um clássico, um jogo bem difícil, e agora tá muito motivado para continuar tentando aí buscar uma vaga para o Brasileirão Série A. É mais um time que eu tô acreditando que vai usar muito o fator casa, e para essa partida, né, o que vem demonstrando o Vila Nova nas últimas partidas, eu tô indo de Vila Nova seco, mesmo nos confrontos ali o Vila Nova tendo desvantagem contra o Curitiba. Jogo 4, Internacional e Grêmio, outro jogaço aí na rodada, hein? Último jogo aí do Internacional, empate na casa do Corinthians em 2-2. Antes disso, em casa venceu Vitória por 3-1 e fora de casa empate contra o Bragantino em 2-2. Já o Grêmio, né, tá vindo de derrota para o Atlético Mineiro por 2-1. Em casa venceu o Fortaleza por 3-1 e contra o Botafogo um excelente resultado aí fora de casa, empate em 0-0. Classificação do campeonato, o Internacional ele é o sexto colocado com 46 pontos. Em 28 jogos tem 12 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. O Grêmio ele é o 11º colocado com 35 pontos. Tem um jogo a mais, né? 29 jogos com 10 vitórias, 5 empates e 14 derrotas. Próximo jogo aí do Internacional será fora de casa contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão e o Grêmio vai jogar em casa contra o Atlético Goianiense. Últimos confrontos entre eles são 7 vitórias para o Internacional, 3 empates e 5 vitórias para o Grêmio. O último jogo foi em junho de 2024 na casa do Grêmio. O Internacional conseguiu vencer por 1-0. Antes disso, pelo Campeonato Gaúcho desse ano, em fevereiro, na casa do Internacional, o Internacional também venceu, só que por 3-2. Jogo complicadíssimo, né? A gente sabe que o Grêmio tá numa situação mais complicada que o Internacional. Hoje, nesse momento, tá até bem afastado, né, da zona de rebaixamento, mas não pode vacilar, né? Porque os times que estão lá tá tentando sair, tá tudo embolado e sempre no finalzinho do campeonato tem aqueles sprint, né, que aquele time consegue dar aquela arrancada e sair da zona de rebaixamento, né? O Internacional tá numa boa fase, infelizmente, né, começou a jogar bem agora no final do campeonato. Era para ser um time para estar brigando lá na ponta, né, pelo Campeonato Brasileiro, na minha opinião. E agora, né, vai enfrentar o Grêmio, um Grenal que os números não entram em campo. Só que jogar contra o Internacional nessa boa fase que se encontra na casa do Internacional, totalmente motivado, não tem como. Eu tô indo seco no Internacional. É um palpite bem arriscado, né, porque se trata de um dos maiores clássicos aí do Brasil, mas eu quero deixar meus duplos aí para partidas que considero um pouco mais complicadas. Jogo 5, Ituano e Ceará. Último jogo aí do Ituano, fora de casa perdeu para o Brusque por 1-0, em casa venceu o Guarani por 1-0 e fora de casa perdeu para o Paysandu por 1-0. Já o Ceará, em casa venceu a Ponte por 1-0, fora de casa perdeu para o Sport por 2-1 e em casa venceu o Brusque por 1-0. Classificação do campeonato, o Ceará ele é o sexto colocado com 48 pontos, em 31 jogos tem 14 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. O Ituano ele é o penúltimo colocado aí do Campeonato Brasileiro, Série B, tem 31 pontos, em 31 jogos são 9 vitórias, 4 empates e 18 derrotas. Próximo jogo aí do Ituano será fora de casa contra o Botafogo de São Paulo e o Ceará também vai jogar fora de casa contra o Santos. Últimos confrontos entre eles, o Ituano tem 2 vitórias, há um empate entre eles e uma vitória do Ceará. Último confronto também em junho desse ano, o Ceará em casa venceu por 4-2. Antes disso, em julho de 2023, o Ceará em casa empatou com o Ituano. O Ituano, quando joga em casa, é aquele time de lua, né? Às vezes perde para um time fraco, às vezes ganha de um time forte. Ô time complicado esse daqui, né? Adora derrubar a gente aqui na loteca. Só que o Ceará, ele tá numa boa fase. O Ituano tá numa situação muito complicada aí na tabela, né? Com certeza o fator psicológico aí deve estar pesando bastante para os jogadores. E para essa partida aqui eu tô tentando buscar uma surpresa, né? Não seria uma surpresa tão grande, né? Porque o Ceará tá bem melhor do que o Ituano, mas eu tô indo seco na vitória do Ceará. Caso você jogue mais que 5 duplos, eu colocaria um duplo aberto aqui, porque o Ituano geralmente consegue surpreender, né, seus adversários mesmo estando numa situação ruim. Jogo 6, Mirassol e Novo Horizontino. Último jogo aí do Mirassol,
perdeu para o Santos fora de casa por 3-2. Em casa venceu o Vila Nova por 1-0. E outro jogo em casa contra o Sport, empate em 0-0. O Novo Horizontino em casa perdeu para o Sport por 3-1. Fora de casa, outra derrota para o Amazonas por 1-0. E em casa venceu a Ponte por 2-1. Na classificação do campeonato aqui, o Novo Horizontino ele é o segundo colocado com 54 pontos. Em 31 jogos tem 15 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. O Mirassol ele é o quarto colocado com 50 pontos. Em 31 jogos tem 14 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Mirassol será fora de casa contra o CRB e o Novo Horizontino vai jogar em casa contra o Avaí. Últimos confrontos entre eles, apenas uma vitória para o Mirassol, são 8 empates entre eles e 6 vitórias para o Novo Horizontino. O último confronto agora em julho de 2024 na casa do Novo Horizontino, empate entre eles. E no começo do ano, pelo Campeonato Paulista, em janeiro, na casa do Mirassol, outro empate entre eles, os dois jogos por 1-1. Que partida boa essa aqui, hein? Mirassol e Novo Horizontino. O Mirassol brigando muito aí para tentar conseguir essa vaga. Tá vindo de um resultado ruim, mas jogou muito bem contra o Santos, né? Apesar da derrota. Agora vai jogar em casa contra o segundo melhor aí do campeonato. É um jogo que vale muito para as duas equipes. E para essa partida aqui, não tem como. Eu vou usar um dos meus duplos. Eu tô indo de Mirassol e empate. Mas aqui é uma outra partida que cabe um Mirassol e duplo aberto, ou então um empate e Novo Horizontino. Como eu já falei do triplo lá em cima no jogo do Corinthians e Flamengo, aqui é um outro jogo que cabe um triplo, né? Caso você tenha o costume de jogar apenas um triplo, eu ficaria com Corinthians e Flamengo. Mas nesse jogo 6 aqui também cabe um triplo, viu? Jogo 7, Atlético Clube e Volta Redonda, em jogo da volta, final do Campeonato Brasileiro Série C. O que eu trago aqui de informação, né, que o Atlético Clube fora de casa no primeiro jogo entre eles perdeu por 1-0. Antes disso, o Atlético venceu o Londrina por 2-1 e fora de casa perdeu para o Ipiranga por 2-1. Já o Volta Redonda, né, em casa venceu o Atlético. Antes disso, pela Copa Rio, venceu o Serrano por 2-1. E voltando para o Brasileirão Série C, fora de casa venceu o São Bernardo por 2-1. Aqui em desempenho, né, não trago a tabela porque como se trata de uma final, o Atlético Clube em casa dos seus últimos 13 jogos venceu 11 jogos. E o Volta Redonda dos seus últimos 4 jogos, em 4 conseguiu vencer. Então, informações aqui que deixa a gente com muita dúvida, né? Próximo jogo aí do Atlético, como se trata de uma final, eu nem fui atrás. Provavelmente aqui deve ser o último jogo aí da temporada para as equipes profissionais. Deve ter esses torneios, né? Copa Rio, algo do tipo. Mas nem vem ao caso aqui, porque aqui com certeza os dois times virão com força máxima. Confrontos entre eles, o Atlético Clube tem 2 vitórias, não há empates entre eles e uma vitória para o Volta Redonda. O último jogo, como nós vimos lá em cima, né? Vitória do Volta Redonda por 1-0 em casa, agora nesse final de semana. E antes disso, no mês de junho, na casa do Atlético Clube, o jogo foi 3-2, então foi um jogo bem pegado. Esse primeiro jogo entre eles, eu vi boa parte dessa partida. Como eu disse nos vídeos anteriores, eu achei o Atlético Clube um time mais estruturado, jogando bem melhor a partida, apesar de sair derrotado. O Volta Redonda, ele estava indo no coração e com o apoio da torcida. Teve boas oportunidades, mas em questão de jogar bola, bola no chão, toque, eu achei o Atlético Clube melhor, mesmo sendo derrotado. Imaginando agora o Atlético Clube com a casa cheia, precisando fazer o resultado, para essa partida aqui não tem como. Eu também tô indo seco na vitória do Atlético Clube. Deixando bem claro, hein? A partida vai ser bem equilibrada, porque a gente pode ver que os confrontos aqui entre eles, pelo menos nas últimas 2 partidas, diferença apenas de 1 gol. Jogo 8, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Último jogo aí do Vasco, em casa empatou com o Juventude em 1-1. Fora de casa pela Copa do Brasil, perdeu para o Atlético Mineiro por 2-1. E fora de casa pelo Brasileirão, empatou com o Cruzeiro em 1-1. Já o Atlético Mineiro em casa venceu o Grêmio por 2-1. Em casa, empate contra o Vitória, ambos aí pelo Campeonato Brasileiro. E pela Copa do Brasil, em casa venceu o Vasco por 2-1. Aqui, como se trata de Copa do Brasil, que o que eu trago em desempenho é que o Atlético Mineiro, jogando fora de casa, em 4 jogos, 3 ele perdeu. Então, uma informação ruim aí para os mineiros, hein? E nesse confronto de 4 jogos, o Vasco venceu em casa 3. Então o Vasco tem muita força aí quando joga contra o Atlético Mineiro em casa, hein? Próximo jogo aí do Vasco será em casa contra o Cuiabá. E o Atlético Mineiro, atenção aí para todo mundo, né? Nos seus palpites.
O próximo jogo aí do Atlético Mineiro é Libertadores contra o River Plate. Mas tô acreditando muito que nessas duas partidas aí o Atlético venha com força máxima. Confrontos entre eles, o Vasco tem 6 vitórias, são 2 empates e 7 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi pela Copa do Brasil, 2-1 para o Atlético Mineiro, agora no mês 10 de 2024. E antes disso, em julho desse ano, na casa do Atlético Mineiro, outra vitória por 2-0. Gente, essa rodada aqui tá caprichada, hein? Só jogo bom pra assistir. Vai ser difícil, hein? Vai ser multitelas esse final de semana, hein? Vasco também, outro time aí que vem apresentando um bom futebol, principalmente quando joga lá na Colina. Agora também me surgiu essa dúvida, né? Como esse jogo é pela Copa do Brasil e às vezes por questão de segurança, né? Será que o Vasco vai jogar em São Januário? Se você tiver essa informação aí, quiser deixar nos comentários. Mas mesmo a situação do Atlético Mineiro aí sendo melhor que a do Vasco, né? Tá brigando em várias pontas, né? Tá correndo atrás no Brasileirão, pela Copa do Brasil e também na Libertadores, né? O Vasco vem jogando bem. Considero uma partida bem equilibrada. O Vasco com certeza tá muito mais descansado. E para essa partida aqui, eu tô colocando mais um duplo. Eu tô indo de vitória do Vasco e vitória do Atlético Mineiro, hein? Mas é um jogo extremamente difícil esse aqui. Jogo 9, Operário e Paysandu. O último jogo é do Operário, fora de casa 0-0 contra o Botafogo de São Paulo. Em casa venceu a Chapecoense por 3-2 e fora de casa perdeu para o Santos por 1-0. Já o Paysandu em casa venceu a Chape por 2-0, fora de casa perdeu para o CRB por 3-2 e em casa venceu o Ituano por 1-0. Classificação do campeonato, o Operário ele é o 9º colocado com 43 pontos, em 30 jogos tem 12 vitórias, 7 empates e 11 derrotas. Já o Paysandu ele é o 13º colocado com 36 pontos, em 31 jogos tem 8 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Próximo jogo do Operário será contra o América em casa e o Paysandu também vai jogar em casa contra o Curitiba. Confrontos entre eles, uma vitória para o Operário, 2 empates e uma vitória para o Paysandu. Último jogo agora no mês 6 de 2024, empate entre eles em 1-1 e no ano passado, no mês 6 também, outro empate em 0-0 só que na casa do Operário. Eu assisti esse último jogo aí do Botafogo e Operário. O Operário jogou muito melhor que o Botafogo, teve mais oportunidades, só que no segundo tempo, né, pela metade ali, o Botafogo tentou dar uma abafa no Operário, até conseguiu fazer um gol, mas estava impedido. Só que o Operário se defendeu muito bem. Paysandu, como a gente pode ver ali, é um time que empata bastante, né? E como já tem essa situação aqui de mais empates nesse confronto, para essa partida aqui eu tô indo de empate seco entre eles, né? Porque o Operário não costuma atacar muito os seus adversários, né? A gente pode ver ali que nos gols, né, são 25 gols a favor e 24 gols contras, né? Quase que num 0-0 ali na questão de gols. Jogo 10, Liverpool e Chelsea. Clássico inglês, só jogaço nessa loteca. O último jogo aí do Liverpool pelo campeonato inglês venceu o Crystal Palace por 1-0 fora de casa. Antes disso, pela Liga dos Campeões, venceu o Bolonha por 2-0 em casa. E no campeonato inglês, venceu os Wolves fora de casa também por 2-1. Já o Chelsea está vindo de um empate em 1-1 contra o Forest. Pela Conference League, venceu o Gent em casa por 4-2. E voltando para o campeonato inglês, venceu o Brighton aí por 4-2 em casa. Classificação do campeonato, o Liverpool até o presente momento ele é o líder do campeonato com 7 jogos, tem 18 pontos, com 6 vitórias, não há empates e apenas uma derrota. Já o Chelsea ele é o 4º colocado com 7 jogos, tem 14 pontos, em 4 vitórias, 2 empates e uma derrota. Próximo jogo aí do Liverpool, prestar muita atenção aí também nesse palpite, será pela Liga dos Campeões. Liverpool vai jogar fora de casa contra o Leipzig e o Chelsea também tem Conference League fora de casa, vai jogar contra o Panathinaikos. Lembrando, né, que os times estrangeiros eles não costumam muito poupar jogadores, né? Eles colocam o que tem de melhor aí em qualquer partida e vai que vai, né? Últimos confrontos entre eles, o Liverpool tem 8 vitórias, são 5 empates e 2 vitórias do Chelsea. O último jogo foi agora em fevereiro desse ano pela Copa da Liga Inglesa na casa do Chelsea, 1-0 para o Liverpool. Antes disso, em janeiro desse ano, né, mas só que pelo campeonato passado, campeonato inglês, o Liverpool venceu por 4-1. Essa partida aqui é inegável que o Liverpool tá bem melhor, vai jogar em casa. O Liverpool que teve uma troca de treinador, mas continua jogando muito bem. E o Chelsea, né, tá tentando se encontrar. Aparentemente tá melhor que o ano passado, né? Melhor que a última temporada, mas pelo que vem jogando o Liverpool para essa partida aqui, eu tô indo de Liverpool seco. Jogo 11, Ponte Preta e Guarani. Mais um clássico aí e um dos mais acirrados do Brasil também, hein? O
Último jogo aí da Ponte, fora de casa perdeu para o Ceará por 1-0, em casa venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0 e fora de casa perdeu para o Novo Horizontino por 2-1. Já o Guarani, em casa venceu o CRB por 2-1, fora de casa perdeu para o Botafogo por 3-2 e fora de casa perdeu para o Ituano por 1-0. Classificação do campeonato, a Ponte Preta ela é a 15ª colocada com 35 pontos, em 31 jogos tem 9 vitórias, 8 empates e 14 derrotas. O Guarani ele é o último colocado do campeonato com 28 pontos, em 31 jogos tem 7 vitórias, 7 empates e 17 derrotas. Próximo jogo aí da Ponte será em casa contra o Brusque e o Guarani vai jogar fora de casa contra o Sport. Últimos confrontos entre eles são 5 vitórias para a Ponte Preta, 6 empates e 4 vitórias para o Guarani. O último confronto foi agora em junho de 2024 na casa do Guarani, empate entre eles em 1-1. Antes disso, no mês 9 do ano passado, pelo Brasileirão Série B também na casa do Guarani, vitória do Guarani por 1-0. O Guarani se encontra numa situação muito difícil. É um clássico, né? Pode ser que dá um ânimo aí para o Guarani vencer a Ponte e tentar alguma reação para escapar da zona de rebaixamento. Tá muito difícil para o Guarani. Só que a Ponte também vai vir com o mesmo sentimento, né? Lá eles levam muito a sério esse confronto, né? Que é um dos mais equilibrados aí do país. E a Ponte Preta, como está numa situação melhor no campeonato, tá um pouco mais tranquilo, jogando em casa contra o seu maior adversário que não tá numa boa fase, eu também tô indo seco na Ponte Preta. Mas caso você tenha costume de colocar mais duplos, eu também colocaria um duplo aqui no empate. Jogo 12, Sport e Botafogo. Último jogo aí do Sport, excelente vitória fora de casa contra o Novo Horizontino por 3-1. Antes disso, em casa venceu o Ceará por 2-1 e fora de casa empate com o Mirassol em 0-0. Já o Botafogo, em casa empatou em 0-0 contra o Operário. Em casa, vitória contra o Guarani por 3-2 e fora de casa derrota para a Ponte por 1-0. Classificação do campeonato, o Sport ele é o terceiro colocado com 53 pontos. Em 30 jogos tem 15 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Já o Botafogo de São Paulo ele é o 14º colocado com 36 pontos. Em 31 jogos tem 8 vitórias, 12 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Sport será contra o Guarani em casa e o Botafogo de São Paulo vai receber o Ituano. Últimos confrontos entre eles, o Sport tem 3 vitórias, são 2 empates e nenhuma vitória do Botafogo. Último confronto agora também em junho de 2024 na casa do Botafogo, empate em 1-1. Antes disso, no mês 9 de 2023, na casa do Botafogo, outro empate em 1-1. O Botafogo ele jogou bem contra o Guarani, mas só que esse último jogo contra o Operário eu já não achei que foi tão bem assim. Foi aquele jogo que no final ali tentou ir com o coração também, com o apoio da torcida. Vai pegar um time em casa que tá jogando muito bem, tanto em casa como fora, né? O Sport vem jogando muito bem essa reta final do campeonato, tá brigando pela vaga aí no Brasileirão Série A. E acredito que vai ser um jogo bem difícil aí para o Botafogo. Para essa partida aqui, tô levando muito em consideração esses confrontos onde o Botafogo não tem vitórias, né? Em cima do Sport. E nessa situação que tá, jogando na casa do Sport ainda, bem difícil em conseguir uma vitória. Eu tô indo seco na vitória do Sport nesse confronto 12 aqui da Loteca 1155. Jogo 13, Juventude e Palmeiras. Último jogo aí do Juventude, empate contra o Vasco fora de casa em 1-1. Em casa, outro empate contra o Bragantino em 1-1. E fora de casa perdeu por 1-0 para o Vitória. Já o Palmeiras também tá vindo de empate contra o Bragantino em 0-0 fora de casa. Em casa venceu o Atlético Mineiro por 2-1 e fora de casa venceu o Vasco por 1-0. Classificação do campeonato, Palmeiras ele é o segundo colocado com 57 pontos. Em 29 jogos tem 17 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. O Juventude ele é o 14º colocado com 34 pontos. Em 29 jogos tem 8 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Juventude será fora de casa contra o Flamengo. E o Palmeiras, vai jogar em casa contra o Fortaleza. Outro jogão, hein? Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para o Juventude, um empate e 4 vitórias para o Palmeiras. No último confronto, o Palmeiras venceu por 3-1 no mês 6 de 2024. E antes disso, só lá em 2022, na casa do Palmeiras, outra vitória por 2-1. É bem difícil vencer o Juventude em casa. Eles gostam muito de jogar, principalmente quando vai um time grande. Tô acreditando que vai ser um jogo bem difícil, com um placar apertado. A gente pode ver que nesses últimos jogos aí do Juventude sofreu poucos gols. E tô acreditando que vai dar muito trabalho para o Palmeiras. Mas mesmo assim eu ainda tô acreditando mais na vitória do Palmeiras. E por esse motivo eu tô indo seco aí na vitória do Palmeiras fora de casa. Jogo 14, Roma e Inter de Milão. O que eu trago de informação aqui, no seu último jogo da Roma aí pelo Campeonato Italiano, empate fora de casa contra o Monza. Pela Liga Europa, perdeu para o Elfsborg por 1-0.
E voltando para o campeonato italiano, venceu o Venezia em casa por 2-1. A Inter de Milão venceu o Torino por 3-2 em casa pelo campeonato italiano. Na Liga dos Campeões venceu o Estrela Vermelha por 4-0 e voltando para o campeonato italiano venceu a Udinese fora de casa por 3-2. A Inter de Milão ela é a segunda colocada do campeonato com 7 jogos, tem 14 pontos, 4 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. A Roma é a nona colocada com 7 jogos, tem 10 pontos com 2 vitórias, 4 empates e uma derrota. Próximos jogos, tomar muito cuidado aí também nesses palpites. A Roma vai jogar pela Liga Europa contra o Dinamo de Kiev em casa e a Inter de Milão fora de casa vai pegar o Young Boys pela Liga dos Campeões. Últimos confrontos entre eles, uma vantagem muito grande para a Inter de Milão. A Roma tem uma vitória, são 6 empates e 8 vitórias para a Inter de Milão. O último confronto foi agora em fevereiro de 2024, na casa da Roma, a Inter venceu por 4-2. Antes disso, no mês de outubro de 2023, na casa da Inter, a Inter venceu por 1-0. Olhando todas essas informações aqui, a gente vê muita vantagem para a Inter de Milão, mas se trata de um clássico italiano, jogo difícil. A Roma vai jogar em casa, geralmente costuma ir bem, né, contra seus adversários em casa. E mesmo os números aqui dando muita vontade para a Inter de Milão, para essa partida que eu tô usando o meu quinto e último duplo, eu tô indo de empate e vitória da Inter de Milão. Bom, pessoal, as primeiras informações aí do canal sobre a Loteca 1155 foram essas. Espero que essas informações aqui possam ajudar você a melhorar nos seus palpites. Vamos para cima aí desses 14 pontos da Loteca 1155 que já veio acumulado, né? 500 mil reais. Se você gostou das informações, se inscreva aí no nosso canal, ative as notificações para que o YouTube sempre te avise quando sair os vídeos novos. Curta, compartilhe e se tiver alguma coisa errada no vídeo, se você quiser deixar alguma informação, se quiser fazer alguma crítica ou elogio, fique à vontade aí nos comentários, comente. Faço o possível para sempre responder todo mundo. E é isso. Desejo muita sorte aí para todo mundo. Vamos para cima desse prêmio e até o próximo vídeo. Fui!